Ora, muito boa tarde. O tema do nosso trabalho é os comportamentos do professor de Educação Física no primeiro ciclo de ensino básico, sistemas de observação. Este trabalho foi realizado pelas discentes Alexandra Costa e Ana Catarina Lopes, no âmbito da realização do mestrado em Desporto, especialização em Educação Física Escolar, na Unidade Curricular de Intervenção Pedagógica 2. O homem sempre observou o decorrer dos acontecimentos, os fenómenos naturais, o comportamento dos outros homens. Esta é uma citação de António Paula Brito, a fim de enquadrarmos o tema da observação do comportamento do professor. O objetivo do nosso estudo é interpretar e contextualizar o tema do comportamento do professor de Educação Física no primeiro ciclo, através da aplicação de um sistema de observação constituído por 8 categorias e criado por Pierron. O comportamento do professor é um tema deveras importante, uma vez que têm sido feitos alguns estudos no que diz respeito à percepção dos professores em relação ao conceito do ser bom professor e ao nível das suas intervenções pedagógicas. Isto porque a administração correta do seu comportamento pode influenciar positivamente a participação dos alunos nas aulas. Assim sendo, o processo de ensino-aprendizagem pode ser facilitado se o professor perceber as características do seu próprio comportamento. A observação é uma técnica que visa recolher dados a fim de conseguir informação, obtendo assim determinados aspectos da realidade. Ajuda também o investigador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos, sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam o seu comportamento. Segundo Sarmento, existem alguns cuidados a ter a quanto da observação. São eles a direcionalidade do olhar e a terminologia utilizada para descrever os comportamentos. Neste cuidado existe a possibilidade de nos fidelizarmos com algumas metodologias ou técnicas de observação e registro. Foi o que aconteceu ao longo do nosso estudo. Nós fidelizámos-nos com a grelha de observação do sistema, com a grelha de observação do comportamento do professor. No âmbito da pedagogia, o observador necessita de estabelecer um critério de observação que permita organizar e dirigir a sua observação sobre o objeto ou situação pretendida. Na observação em turmas, constitui, portanto, uma importante e necessária etapa no processo de intervenção pedagógica fundamentada na prática do cotidiano. Existem alguns aspectos para caracterizar a observação, são eles o grau de cientificidade, a participação do observador e o grau de percepção. Ao longo do nosso trabalho, a nossa observação foi passiva ou pré-científica, uma vez que se caracterizou por não ter o problema bem definido e por ter um baixo controle externo ou baixo grau de sistematização dos dados. A observação foi também não participante, uma vez que o observador presenciou o facto, mas não participou dele, ou seja, existiu uma escassa ou nula interação com os sujeitos observados. A observação foi direta, uma vez que implicou uma transdução do real e fez com que houvesse uma total percepção da conduta. Existem algumas vantagens da observação, são elas: os meios são diretos, satisfatórios e servem para estudar uma grande variedade de fenómenos. Através da observação podemos recolher dados sobre um conjunto de atitudes e comportamentos típicos. Depende menos da observação ou da reflexão e permite a evidência de dados que não podem constar noutras técnicas, tais como as entrevistas ou os questionários. Como limitações temos que o observado tende a criar impressões no observador. Estas impressões podem ser favoráveis ou não. O observador pode não presenciar o facto. Podem existir fatores imprevistos que podem, por sua vez, interferir na tarefa do observador. A duração dos acontecimentos é variável, por isso
pode existir uma dificuldade em recolher os dados quando um acontecimento é rápido ou quando acontece em simultâneo com outro. E por último, o observador pode não ter acesso a muitos aspectos da vida cotidiana do observado. Cortagon, em 2004, cria um modelo chamado The Onion, que é um modelo formado por etapas, que demonstra que os professores podem ser influenciados durante a sua prática pedagógica. Influenciados em diversos níveis, são eles: o meio ambiente, o comportamento, as competências, as crenças, a identidade e a missão. Todos estes níveis de mudança se influenciam mutuamente. No entanto, os níveis mais observáveis são o meio ambiente e o comportamento do professor. Segundo Silva, em 2002, existem determinadas características básicas no perfil do professor bem-sucedido, e estas características diferenciam-se em três aspectos. São eles o aspecto técnico, o aspecto afetivo e o aspecto sociopolítico. Este autor afirma também que existe uma interligação entre todos eles. No aspecto técnico, tem basicamente a ver com o domínio do conteúdo e da metodologia da aula. O aspecto afetivo tem a ver com o envolvimento e a apropriação da realidade dos alunos, enquanto que, por último, o aspecto sociopolítico tem um caráter reflexivo do trabalho do docente. Ao nível da metodologia, podemos afirmar que a nossa amostra foi constituída por 5 professores de AECs de Atividade Física, 3 deles do Concelho de Pombal, a lecionarem nas escolas EB 1 e 2 da Golden Pais, na Charneca, e todos eles possuem mais de 2 anos de tempo de serviço. E 2 docentes do Concelho de Rio Maior a lecionarem nas escolas EB1 da Aceiceira e EB1 da Freiria. Estes 2 professores do Concelho de Rio Maior são caracterizados por possuírem menos de 1 ano de tempo de serviço. Os procedimentos adequados ou aplicados ao longo deste estudo foram os seguintes: foram contactados os professores e, depois de obtermos o consentimento observado, procedemos à aplicação do sistema de observação. Existe aqui uma limitação, que foi o facto de não serem gravadas as aulas, tal como vem descrito nas convenções de registro da grelha. Esta limitação surgiu-nos devido ao facto de se tratarem de crianças, logo serem menores de 18 anos, e nós não temos conseguido o consentimento ou a autorização de todos os encarregados de educação para os filmarmos. Foi assegurada então a confidencialidade dos dados a todos os intervenientes, e para preservar o enviesamento do estudo, o observador foi sempre o mesmo.